Função repressiva gerencial da administração da pena. Gerenciamento do contexto criminal e coleta de dados. Esta é a função mais próxima da atuação tradicional do direito penal, considerando a praxis da persecução penal. Ela é constituída pela repressão e gerenciamento do evento criminal ou de crise aparentemente criminal por meio da administração dos mecanismos de pena, das medidas cautelares, das medidas de segurança e pelo uso do processo como meio próprio para o manejo jurídico das referidas medidas. Esta atuação visa apenas o gerenciamento racional da lesão e do risco de lesão atual ou de um futuro imediato. Portanto, a cognição precisa estar mais focada no evento e no contexto do que exclusivamente no sujeito ativo. Aqui, o sujeito ativo é apenas uma das elementares relevantes. Função repressiva gerencial da pena não guarda qualquer ranço das teorias retributivas, não é uma teoria de viés vingativo e não herda qualquer ilusão das teorias preventivas clássicas que pretendem a ressocialização por meio do cárcere e do aparelhamento de segurança. Ultrapassando as teorias retributivas e preventivas clássicas, já exaustivamente desconstruídas, considero que as posições de teóricos como Raul Eugênio Zaffaroni e Klaus Hochschild oferecem justificativas demasiadamente pálidas para a pena. Limitar o poder do Estado. Esta estratégia basicamente não funciona porque se revela demasiadamente condescendente. O tempo mostra que é como andar para trás. Ainda sobre a posição dos referidos professores, a posição agnóstica negativa de Zaffaroni se baseia no fato de que, por ele não acreditar que a pena tenha qualquer função legítima preventiva, restaria a ela atuar como limite ao poder ilegítimo do Estado. Esta posição mescla um primeiro dado descritivo, ilegitimidade e imprestabilidade da pena para seus fins de ressocialização e prevenção, com um segundo momento prescritivo, pena como limitador do Estado. Apesar de todo o brilhantismo próprio do penalista referido, sua posição não é capaz de transcender a velha natureza do direito penal. Se por um lado sua parte descritiva é na verdade um tanto quanto evidente, por outro, sua parte prescritiva é demasiadamente acanhada. Além de acanhada, a pretensão de ver na pena apenas um limitador do poder do Estado é na prática absolutamente desprovida de qualquer efeito controlado. Isso porque a pena e o tipo legal não são um obstáculo significativo para o Estado e para muitos de seus agentes. Sobre o ponto, é de conhecimento público que temos tipificações penais maliciosas, manipuladas, cautelares impostas sem justificação plausível, guerras políticas travadas por meio da manipulação de processos judiciais e seus agentes, lawfare, e outros tantos truques que rompem a prática do direito. Sobre a função da pena ser a tutela de bens jurídicos, conforme defendido por Hochschild, considero que esta posição pressupõe logicamente a existência de uma conquista efetiva destes bens e que a fruição destes bens da vida tem a íntima relação com o mundo normativo vigente e incidente no contexto, como ocorre, por exemplo, no caso do povo alemão. Este não é o caso da massa carcerária brasileira. A grande população carcerária nunca vivenciou a vida, o patrimônio, a honra ou outros bens enquanto direitos jurídicos efetivos, ou seja, enquanto bens oriundos de uma ordem jurídica. Esta população sobrevive em um estado de conquista à força dos elementos minimamente essenciais à sua existência. Portanto, na realidade brasileira, soa ilógico pretender da pena que ela tutele bens jurídicos de pessoas que têm uma existência efetiva, mente desconsiderada na aritmética do sistema jurídico e político real. Também temos que considerar, do outro lado da relação criminal, que a pena, enquanto evento pós-crime, só existe exatamente porque um bem não foi protegido. É preciso considerar também que a administração da persecução penal não pode ser vista como um mecanismo que serve para comunicar uma resposta emocional ao grande público ou àqueles que se sentem emocionalmente atingidos pelo evento crime. Este posicionamento coloca em risco
qualquer resto de esperança na existência de um devido processo legal regulado pela atribuição de garantias e direitos fundamentais, AOC, seus variados titulares, acusados, vítimas, terceiros afetados e profissionais, envolvidos no exercício da justiça. Neste sentido, também é preciso que as instituições ligadas ao exercício jurisdicional da justiça desestimulem seus membros no que toca a seus encantamentos midiáticos de marketing e de publicidade. Esta é uma compreensão muito errada e perigosa sobre o caráter público do processo penal. Esta dinâmica extremamente precária e irracional foi verificada na análise que fiz sobre a resposta jurídico-penal pretendida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais no Hard Case Tragédia de Brumadinho. Com outro olhar, a função repressiva gerencial do direito penal espera da administração da pena apenas a capacidade de servir como mecanismo de gerenciamento de um quadro fático, ou seja, gerenciamento do contexto em crise e coleta de dados do evento. Neste plano, a pena serve basicamente para fazer cessar uma agressão ou potencial agressão a pessoas e bens pré-selecionados por meio de tipos penais, para buscar uma restauração do estado de coisas quando possível e para coletar o maior número possível de informações sobre este contexto em crise com suas elementares causais mais relevantes. Em segundo plano, a administração da pena também tem a função de proporcionar ao autor do crime a oportunidade de reparar os danos que tenha causado à sociedade, à vítima ou o Estado, quando houver, por meio do trabalho em regime de cumprimento de pena, do pagamento de valores ou da perda de bens. Mas estando a cognição voltada ao evento e não apenas ao sujeito, em muitos casos, a quantificação da pena estará vinculada exclusivamente à dimensão do dano causado e sua reparação, indenização. Nos casos que não houverem danos ou risco de danos futuros, como nos crimes episódios, também não haverá espaço para pretensões do tipo retribuição do mal ou prevenção de hipotéticos crimes futuros por meio da busca pela fantasiosa reeducação. Fica evidente, portanto, que a pena não é mecanismo de transformação da incivilidade do indivíduo, já que esta deve ser objeto de outros mecanismos de inteligência e engenharia social mais adequados. Isso devido, sobremaneira, ao fato de que o crime nasce de um contexto para o qual o indivíduo que cumpre a pena tradicional provavelmente voltará após o seu término. Sendo assim, a atuação cognitiva pretensamente racional destinada à prevenção deve ser dirigida à origem causal e ao contexto do evento criminal e não apenas ao agente. Do contrário, estaríamos lavando frutas para colocá-las novamente no barro. Operação esta que evidentemente não se sustenta na teoria e não se sustenta na prática. É justamente por ainda trabalharmos desta maneira que bilhões e bilhões de dinheiro público são gastos sem que haja avanço real em matéria de redução da criminalidade e progresso nos índices de civilidade. Seguramente a função repressiva gerencial da administração da pena é mais lúcida, mais realista, mais possível e mais justa do que as teorias clássicas. Durante o gerenciamento do contexto em crise, é de fundamental importância que sejam colhidas informações sobre os dados ambientais. Ninguém, ao ver uma torneira vazando, concentra sua atenção na água que já molha o chão. A razão prática automaticamente dirigirá seu olhar para o vazamento e para suas causas. Por isso, logo buscará saber onde está o registro para que possa fechá-lo e interromper o vazamento. O mesmo deve ser feito por todos que trabalham na persecução penal. O que mais interessa é identificar, registrar, diagnosticar e interromper o elemento causal. A água que molha o chão e sujeito ativo em muitos casos são os dados menos relevantes para o trato inteligente da matéria. A coleta reiterada de dados apontará para cada espécie de criminalidade quais são os verdadeiros desafios e fornecerá conteúdo para a segunda função da administração da pena. Portanto, a primeira função da administração da pena é gerenciar o contexto e aprender com ele, coletando e organizando as informações que darão suporte à segunda função da pena.